Lendo aqui um versículo aqui que fala que quando a gente faz as coisas certas, está no caminho do Senhor, a gente repousa a cabeça em nosso travesseiro, a gente descansa ao dormir. E tem sido assim há 7 anos. Depois que eu entendi que seguir os caminhos de Deus, né, fazer a vontade dele, tem me dado essa segurança de chegar em casa e descansar, ciente que Deus está no controle e não tem com que a gente se preocupar com coisas tão vãs, coisas tão poucas. Deus está no controle. E esse livro de Provérbios, quando a gente lê ele, a gente tem que estar atento. Por isso que eu sempre digo, quando a gente for ler, você que vai passar a oportunidade do irmão que está do seu lado, acompanha a leitura, fica ligado, porque a cada versículo ele vai falar com você, ele vai lhe instruir em algo. Ele hoje pela manhã aqui já me instruiu e me fez recordar, né? Quando eu lembrei que quando aceitei Jesus eu comecei a melhorar até o sono, porque eu não tinha nem paz, nem para dormir. Casa de recuperação Libertos por Cristo, eu tinha pesadelos horríveis quando eu entrei naquele lugar, não pela casa, mas pelo que eu tinha entrado na casa. E quando eu comecei a fazer as coisas certas, a buscar, fazer essa busca, essa ação, né, ao nosso Senhor, eu comecei a não só dormir, mas descansar. Você já viu alguém deitar? Você já conseguiu deitar a cama e nem sequer sonhou? Só deitar e quando você vê, você abrir o olho e dizer assim, meu Deus, amanheceu. Né? Parece que você apagou, parece que Deus, né? E você acordar tão satisfeito, porque diz assim, menino, que noite maravilhosa, que descanso. Né? Nem para sonhar com algo, nem de bom nem de ruim, só dormir, só descansar. Tem sido muitas vezes assim, mas também tem muitas vezes sido diferente. Essa noite mesmo eu tive um sonho ao contrário. Levantei, sonhei, acho que era antes das 3 da madrugada, porque eu às 3 me levantei para orar. E eu tinha visto por esses dias minha esposa mandar alguns vídeos para mim, falando a respeito de sonhos, né? Testemunhos também vi em casa, na TV, de homens de Deus que eles tiveram ligações no mundo espiritual. Homens que foram ao inferno sem nem sequer ter traído a esposa, nem ter sido, né, um homem falho em relação ao seu casamento. Um testemunho que o homem foi arrebatado e ele se viu no inferno. Deus deu tempo para que ele viesse se corrigir. Ele se perguntou, Senhor, mas como é que eu não tenho sido falho com minha esposa no meu relacionamento, no meu casamento? E como é que o Senhor me arrebatou e quando eu fui ver eu estava no inferno, que eu tenho feito as coisas tão direitas, mas só que ó, no sonho, ele estava tendo ligações com prostitutas, com mulheres lá que o diabo ele via, para que já que não consegue te ter no momento, né, sóbrio, acordado, dia a dia, quando você repousa, ele vem tentar e o diabo ele fez com que esses demônios, né, em forma de mulher, né, ele tivesse feito um casamento com ele no mundo espiritual, no sonho. Ele ficou coligado com mulheres. É porque o mundo espiritual vai muito mais além do que a gente imagina. A gente falando assim, para quem não crê, diz assim, não, mas está endoidando de vez mesmo. Os cristãos estão ficando malucos. Por isso que muitas das vezes não é nem bom a gente trazer alguns testemunhos. Por isso que Deus, quando ele me deu a oportunidade de eu ter algumas experiências com Ele, tem coisas que eu passo, que Ele me permite passar, e tem coisas que Ele disse é só entre eu e você. E entre eu e Ele, é só entre eu e Ele mesmo. Quando a Bíblia diz que eu sou um só com minha esposa, e eu me sentia no direito de passar a questão para ela, e Ele proibiu até para ela mesma. Ei, meu filho, até aqui. Porque se eu trouxer aqui a questão, ou lá fora alguém, vão me taxar como louco. O cara endoidou. O craque comeu o juiz desse cara. Ou esse cara está tão fanático religiosamente que já está falando tanta besteira.
E quando eu vi esse testemunho, eu digo, é forte, viu? Eu tive um sonho essa madrugada, a gente vai pro provérbio, tá? Eu tive um sonho essa madrugada, que tinha tido uma mulher muito bonita, ela estava encostada numa parede, e fazendo sexo com outra pessoa em pé também. E eu fiquei me perguntando ali, se aquilo ali era eu. Eu não me identificava que era eu. Porque não tinha o meu biotipo, nem meu porte, né? Meu porte físico, parecia não ser eu, mas eu fiquei receoso, porque nesse sonho havia ejaculação. Uma ejaculação muito grande, uma coisa fora do normal. Uma coisa fora do normal. E o diabo, ele faz isso. Ele faz com que você tenha sonhos e que você venha a ejacular você. Eu fiquei muito confrontando o testemunho do irmão que foi arrebatado no inferno. Para que ele colha o seu sêmen, para que esse sêmen ele venha a produzir demônios, para que esses demônios combatam contra você mesmo. Você cria com o seu próprio sêmen demônios, para que ele venha atrapalhar a si mesmo, a você mesmo. Você gera demônio através do orgasmo dentro de um sonho. O diabo, ele tem esse poder de lançar em nossa mente pensamentos, desejos, para que a gente ejacule, para que o diabo colha e ele produza demônios para que você possa vir nos prejudicar. E quando eu vi nesse sonho ontem, de ontem para hoje, não tinha sido eu, porque eu fiquei na oração perguntando a Deus se aquela pessoa que tinha ali ejaculado naquele demônio, que era um demônio, era uma mulher, mas uma mulher que você sabe que ali não é nada de mulher, ali por trás ali tem um demônio. Uma mulher muito alta, morena, muito bonita, menina, toda formosura, e o demônio vai se mostrar assim, né, atraente, para que você possa chegar até ele. E era uma ejaculação que eu via a pessoa, depois de ejacular dentro daquela mulher, era tanto sêmen que ele botava a mão na vagina da mulher e tirava, e era muito, vinha na mão assim, e tirava, e quando ele ia, novamente tirava, e quando ele olhava ainda tinha bastante, ainda estava muito melado. Então você vê que é uma coisa tão sobrenatural, porque o homem, para botar uma mão dentro de uma vagina, uma mão completa, eu sei que tem mulheres prostitutas aí que inserem até garrafas, não é? Tem uma passagem muito, né? Mas eu vi uma coisa tão simples de fazer, tirando assim como fosse uma pá, uma sujeira, sabe? Tirando assim. E tinha muito sêmen, eu fiquei me perguntando, Senhor, aquilo era eu, aquilo era sêmen meu, aquilo era demônios sendo produzidos por mim, para que viesse me atrapalhar, para que viesse me atormentar. E eu fiquei na oração nessa madrugada, às 3 da madrugada, orando, preocupado. Ciente eu que Deus está no controle de tudo, porque eu disse, Senhor, sei que o Senhor é meu dono, e o Senhor tem tomado conta muito bem de mim, mas eu posso ter dado legalidade. Eu não posso ter me deitado com prostituta, eu não posso ter conversado com ninguém através da rede social, eu não posso ter visto nenhum X vídeo, mas a minha mente, o que é que ela pode ter pensado durante o decorrer do dia? O que é que eu, nessas minhas idas e vindas, o que é que os meus olhos se atraíram? Para que lado? Para qual pessoa? E o demônio, ele é cauteloso, ele vai pegar detalhe. Ele vai tentar te descobrir num momento que você acha que não está falhando, ele vai dizer, olha, gostou, ó, passou aquela pessoa ali, me olhou. É assim. Quando eu saí de casa, acho que 30 dias atrás, que eu saí de casa, olha que coisa demoníaca, saí de casa, Denise fechando o portão, com o Gabi no braço, eu sentado na moto, e quando Denise senta na moto, vem uma mulher, e se você vê a mulher não tinha nada de atraente, tinha nada. A mulher é uma mulher comum, como qualquer outra mulher, não tinha tanta formosura, nem de rosto, nem de corpo, mas vinha com um short muito curto,
E essa mulher veio de frente para mim, Denise. Denise atrás de mim, Denise é uma mulher alta, né? Ela tem a visão. E essa mulher me olhou. Ali não teve restrição de, pô, esse cara tá acompanhado. Tá entendendo? Aquela mulher me olhou nos olhos de uma forma tão penetrante. E eu olhei também. Não olhei desejando. Mas do jeito que ela olhou para mim, eu estava aqui, quando ela olhou que veio encarando assim, eu vi na minha direção, eu olhei e tirei a vista e ele disse, está repreendido em nome de Jesus. E ela se fez presente dessa mulher agora e eu, bora, vamos. Eu peguei a moto e vim. No mesmo dia, Deus usa um vaso, porque estava aqui no governo hoje, eu estava lendo, Deus usa pessoas para repreender e a gente não aceita. É quando a palavra de Deus aqui no livro de Provérbios diz assim, ó, a repreensão de Deus, não, aceita a repreensão, não seja desobediente. Tem alguma coisa assim a respeito sobre isso. Quando Deus repreende e a gente não aceita. Aí você acha que Deus vai falar para você lá de cima, ei, Claudeberg, você está errado. Você vai ouvir a voz de Deus. Ele vai usar pessoas, mano. Ele vai usar vasos dele aqui na terra. E nesse dia o homem ligou para mim, mandou uma mensagem dizendo assim, ó. Ele olhou e gostou, viu? Ele olhou e gostou. A mulher não tinha nada. Ele disse que mulher feia. Mas o diabo, ele se mostrou de outra forma diferente. Ele atraiu no olhar, mesmo a mulher não tendo formosura nenhuma. Ele disse, ei varão, o diabo hoje se fez presente na sua frente. Olha o que o diabo fez na frente da minha mulher. Se fez presente na minha frente e me seduziu com um olhar. Eu não olhei para o corpo daquela mulher, eu olhei para os olhos do diabo. Eu vi que aquele diabo ali, ele olhou para mim, me desejou, me seduziu, só para dizer assim, ó. Tá vendo? Tá vendo que ele gosta? Tá vendo que ele gostou? Tinha nada. Nada. Deus disse, meu filho, repreenda, viu? Esse demônio na sua vida, viu? Repreenda, o diabo se fez presente na sua frente e você olhou para ele. E eu olhei, varão. Eu nunca vi aquilo, parece que foi uma coisa, um imã, puxando, olhando, chamando. Como é que está o meu coração e o teu coração, hein, varão? Será que o meu coração e o teu coração, ele está seguro? Será que a gente está focado no que é realmente verdadeiro a ser feito? Será que a gente ainda, olha, eu carreguei uma prostituição gritante na minha vida. A minha maior dificuldade hoje não é o crack, não é a bebida, não é o cigarro, não é o roubo, não é a mentira, é a prostituição. Eu combato isso todo dia. Nas minhas orações diárias, nas madrugadas, eu sempre clamo, Senhor, repreende. Eu comecei a fazer uma oração específica, dizendo assim, Senhor, eu quebro, eu renuncio toda ligação espiritual com as mulheres com qual eu me relacionei no passado. Eu comecei a citar nomes, a fulana, a beltrana, a ciclana, mas peraí, é só se eu tivesse um livro para anotar, porque mulher só povo. Infelizmente era. Das que eu me recordo, eu comecei a botar na minha oração o nome. E as que eu não me lembro, eu dizia, Senhor, que todas aquelas que eu me deitei, todas aquelas que eu tive relações sexuais, afinidades, e hoje eu peço para que o Senhor quebre todo o vínculo, toda a ligação espiritual, porque, irmão, a prostituição é um passo para que você venha cair no inferno. Quando eu vi o testemunho daquele evangelista, ele dizendo, menino, meu casamento não tinha ninguém tendo o que falar. Era eu e ela e eu, entre alinhado, fazendo tudo direitinho, mas em sonho, esse cara tinha feito um casamento no mundo espiritual. Ele se permitiu. Quando ele sonhava, ele corria no pastor dele, e o pastor dele orava, e ele passava uma semana sem sonhar.
Depois ele voltava a sonhar novamente com aquelas mulheres. E eram mulheres lindas. Coisas praticamente irrecusáveis. Hoje no sonho, aquela morena ali encostada naquela parede, a mulher parecia uma Isa. Uma nega de parece 2 metros. Das pernas. Tá. E o cara, quando ele orava, o pastor orava com ele na igreja, ele tinha um alívio por uma semana e depois ele vinha ter sonhos novamente. Porque ele tinha feito, antes dele pedir oração ao pastor, ele tinha feito um casamento no mundo espiritual. Ele tinha aceitado uma proposta que o diabo tinha lançado no pensamento dele em sonho. E ele tinha aceitado as sereias. E quando me lembrei de ontem o sonho, foi quando ele, no testemunho, dizendo que quando ele ejaculou, a sereia pegou esse sêmen, levou lá para o fundo do mar e elas brigaram. Elas disputaram para qual sêmen seria ingerido aquele sêmen, né? Para que ali aquela sereia ficasse gestante e viesse ter um bebê, um demônio. E aquela que colheu, as outras que cobiçaram, quiseram, eles disseram, o sêmen dele é ótimo. É maravilhoso. O cara praticamente na igreja é um cara puro. O cara no casamento, o cara tudo certinho. Então é isso que eles querem. Eles querem ter sêmen de pessoas que estão buscando, fazendo a coisa certa, porque no mundo espiritual tem força. Tem força para combater contra ele mesmo. Não que você seja... Não. Eu entendo que seja da mesma forma. Mas eles querem derrubar aqueles que estão na frente. Eles querem envergonhar aqueles que estão lá na cabeça. Que tem um chamado, que Deus levantou. Que tem conseguido vidas para Jesus. Então assim, gente. Quando eu comecei a ler aqui o provérbio aqui, enquanto estava aqui louvando, tocando hino, eu vi que no livro de provérbio ele nos instrui, varão. O conselho de Deus é a melhor coisa para a nossa vida. Quando ele diz assim, ó, que a repreensão de Deus é algo que vai nos dar, se caso a gente queira uma obediência, essa obediência vai nos dar prolongamento na terra, vida e paz, descanso, repouso. Aí eu venho aqui lembrar dos sonhos, lembrar do testemunho lá daquele evangelista que ele estava fazendo praticamente tudo certo, mas em sonho ele se permitia. Eu já me acordei desesperado, porque eu digo, meu Deus, está repreendido. Olha, eu tive um sonho que eu me encontrei com a ex-esposa minha, a mãe de Joãozinho, a Mônica. Encontrei com ela lá em Beberibe, no bairro de Beberibe, onde nós morávamos, bairro vizinho ao nosso. Me encontrei com ela numa loja de colchões, eu até me lembro qual era a loja lá no bairro lá. Eu entrei com ela, na verdade eu encontrei com ela dentro da loja, e ela me seduzia, o demônio, se aparentando a ela, se mostrando ser ela. E aquela mulher ficou numa posição nua, que mulher nenhuma consegue ficar. Eu acho que é contorcionista, aquela, sei lá, aquela mulher que entra na caixa, que fica toda amassadinha lá, com uma bota na caixa desse tamanho, e depois abre, ela sai assim. Eu acho que a mulher consegue fazer aquilo ali. A mulher ficou de ponta cabeça nua, o órgão genital dela ficou pra minha cara assim, de costa pra mim. E eu dizia, eu ficava até sem jeito, como é que eu vou pegar essa mulher dessa posição? Uma coisa inovadora. Diabo se mostrando, olha, aqui não tem nada de normal. Aqui tem um diabo aqui. Eu aparentemente te mostrei para você, como uma pessoa que você já teve, né, na sua vida. Mas agora eu vou te mostrar que verdadeiramente eu sou. Aí ficou numa posição para eu identificar que era o diabo. De outra vez, foi outra ocasião, eu me encontrei com essa mulher também, a mesma, mãe de João. Parece que eu tenho, né? Parece que ele não consegue se desvencilhar. Eu tenho orado e tenho acabado com isso. Eu me encontrei com ela e eu fui beijar essa mulher no sonho. Quando ela vinha para perto de mim, quando chegava próximo à minha boca,
A boca dela abria e ficava praticamente maior que meu rosto. E eu identificava, eu saía para trás assim, identificava que ali era o demônio. Isso ia beijar o diabo, poxa. Ia beijar o diabo, meu irmão. No sonho. Digo, meu Deus. E quando eu fui pedir ajuda, Denise, eu tô tendo pesadelos com a mãe de João. Ela se mostra para mim. E eu vou até ela, a gente vai ter contato. E quando eu vou ver, é o diabo. Aí quando ela me orientou, me instruiu. Ore especificamente, peça para quebrar, peça para ser arrancado. Todo o vínculo, toda amarração. Isso tem sido bom para mim e tem sido bom para ela lá. Porque o pesadelo que eu venho tendo aqui, ela vai tendo lá também. O diabo vai trabalhar da mesma forma na vida dela. Essa mulher hoje é casada. Essa mulher precisa ter um desligamento da minha vida também. Por mais que ela não seja cristã, não entenda, porque se ela combatesse lá ou combatesse aqui, melhor seria. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Queria eu poder ligar para essa Mônica, minha irmã, liga aí, vai, faz uma oração aí, repreende isso aí. Mesmo que você não seja cristã aí, vai combatendo aí, mas nem isso eu tenho. E eu comecei a orar dessa forma específica e tem dado resultado. Tem dado resultado. Tem dado resultado. Essa noite eu tive mais uma vez um sonho com prostituição, que isso é prostituição, sexo. Eu também tive. Teve, varão? Até na rua, no banheiro. Vá. Então assim, tem que orar, viu, Luiz? É. E eu vim perguntar a Deus, porque nos outros sonhos eu me via dentro dele, mas nesse eu não me vi. Era outra pessoa, mas tinha ejaculação. E a minha preocupação foi essa. Minha preocupação foi essa, porque eu vi um testemunho essa semana. Não é coisa que ficou alimentando na minha mente não, porque isso não alimenta não, sabe? Eu sou difícil, tem alguma coisa aqui, um problema na casa, coisas, né, mais grave, e eu levo isso para casa quando for dormir, eu sonhar com isso. Eu praticamente não tenho isso. Não foi porque eu assistia e veio na recordação da minha mente ficou alimentando, não. Eu creio que foi Deus me mostrando o perigo, porque eu vi o perigo no testemunho lá do evangelista. E quando eu vi ontem no meu sonho o sêmen, o esperma, eu me preocupei. Porque, irmão, já é tão difícil aqui. E a gente começar a produzir algo para que venha nos prejudicar, nos atormentar. Menino, eu fui dobrar meu joelho e tá repreendido. Chorei em cima daquilo ali, pedindo entendimento, pedindo sabedoria.